Querida igreja, boa noite, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa série de exposições no livro de Êxodo, você já sabe disso, e hoje a gente chega ao capítulo 13. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 13. Hoje o nosso texto contempla do verso 1 até o verso 16. Essa é a nossa série intitulada Não Mais Escravos. Êxodo capítulo 13, a princípio eu vou ler apenas o versículo 1 e 2, e depois ao longo da exposição a gente lê os demais versículos, tá? Êxodo 13, 1 e 2 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, viva, poderosa, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, para atingir o fundo do nosso coração e nos transformar para a Tua glória, Senhor. E o que nós te pedimos nessa noite é isso, que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, nos convença do pecado, do juízo e da justiça, nos conduza ao arrependimento e à esperança somente em Cristo Jesus, Pai. Nós carecemos da Tua instrução nessa noite, nós carecemos do Teu Santo Espírito derrubando as barreiras do nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para que ouçamos a Tua palavra, e não somente isso, Senhor, mas também para que a pratiquemos. Ajuda-nos, ajuda o Teu povo, é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você tem reparado, mas estudar o livro do Êxodo, como a gente tem feito, né? Domingo após domingo, exposição sequencial, é como estar em uma aula de teologia da salvação. Eu não sei se você já reparou isso, mas eu queria dar alguns exemplos para vocês, com base nas últimas exposições que nós tivemos aqui no livro do Êxodo. A gente já viu sobre pecado e juízo, não é? Deus avisou os egípcios que o juízo viria sobre o Egito, caso eles não se arrependessem e deixassem o povo de Deus ir. E o fato é que exatamente isso aconteceu. Deus derramou do seu juízo em uma nação idólatra, opressora e que resistia à voz do Senhor. Em um outro momento, a gente também aprendeu sobre o ensino da eleição. Olha que interessante. Por que Israel foi salvo pelo Senhor? Porque o povo era bom? Porque eles eram mais santos? Porque eles tinham características especiais? Nada disso. Simplesmente porque Deus escolheu aquele povo para si. E só isso. Então a gente aprendeu sobre a eleição também. Uma outra coisa que a gente viu foi sobre expiação. E muito interessante, não é? Você se lembra do episódio da Páscoa no capítulo anterior, e um cordeiro foi morto, e o sangue desse cordeiro foi passado nos umbrais das portas, e por causa disso o anjo da morte passou sobre o Egito, e os primogênitos dos israelitas não foram mortos. Por que eles não foram mortos? Porque um cordeiro havia morrido no lugar deles. A gente aprendeu sobre expiação. A gente aprendeu também sobre a comunhão dos santos. Eu não sei se você se lembra, mas nessa mesma ocasião da Páscoa, o povo estava reunido em torno da mesa, participando da mesma celebração, a Páscoa, experimentando da mesma redenção, a comunhão de um povo. E por fim, e não menos importante, a gente considerou também sobre a santificação. Você se lembra? Deus ordenou ao seu povo que tirasse o fermento das casas, um claro sinal de uma ruptura, como o pastor Igor colocou aqui para a gente na liturgia, com a vida antiga de pecado. O fermento simbolizava a vida de pecado, e Deus fala: olha, agora vocês vão tirar o fermento das casas, porque vocês têm uma nova vida, vocês vivem para um novo Senhor, e não mais como vocês viviam anteriormente. E agora, queridos, quando a gente chega aqui no capítulo 13,
um outro pilar da salvação nos é apresentado, a doutrina da redenção. Por aqui, ao longo desses versículos que a gente leu, o Senhor está dizendo ao seu povo mais ou menos o seguinte, eu queria que você reparasse nisso, porque isso é a tônica de todo o texto, tá? Eu tirei vocês do Egito, eu livrei vocês da casa de servidão, eu poupei os seus filhos primogênitos, eu os resgatei com mão forte, portanto, agora vocês pertencem a mim. A resposta do povo, depois de tamanha libertação, era uma vida inteira dedicada ao Senhor. E essa, queridos, é a grande ideia desse texto. O Deus que redime é o Deus que reivindica. O Deus que redime é o Deus que reivindica. Mas antes da gente olhar o texto, eu quero mostrar para você duas coisas importantes que ajudam a gente a entender um pouquinho mais a respeito desse texto que a gente está lendo. Tá? A primeira coisa, essa redenção aqui aparece ligada aos primogênitos. E isso é muito interessante porque tem tudo a ver com o contexto do livro. Eu não sei se você se lembra, mas lá no capítulo 4, quando a gente estudou o capítulo 4, Deus já havia mandado Moisés dizer o seguinte a Faraó: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Então, desde o começo, a libertação do Egito é apresentada em uma linguagem familiar. Deus está dizendo o seguinte, eles não são meros trabalhadores, esse povo é o meu filho, eu sou o pai desse povo, e é por isso que eu estou exigindo a libertação deles. Deus não está libertando trabalhadores escravizados, Ele está resgatando o seu próprio filho. E agora, em Êxodo 13, Deus manda consagrar todo o primogênito. A gente vai ler isso daqui a pouquinho, tá? Mas isso não significa que Deus se importa apenas com o primeiro filho. É importante a gente falar isso, né? Porque às vezes a gente não entende muito bem aquela cultura e a gente acha que existia um valor especial na primogenitura em despeito de toda a família, desconsiderando o restante da toda a família. E não é isso, tá? No mundo antigo, o primogênito representava a continuidade da casa, o futuro da família, a descendência. Então, quando Deus diz, todo primogênito é meu, Ele está dizendo algo ainda maior, que é o seguinte, essa casa inteira pertence a mim. Se o primogênito, que é o futuro, que é a base, que é a descendência, pertence ao Senhor, todos os outros também pertencem. Deus está reivindicando não apenas uma pessoa, Ele está reivindicando a casa toda para Ele. E a segunda coisa importante aqui, queridos, para a gente se lembrar, é que a 10ª praga foi tão grave justamente por isso, por esse fato que eu acabei de explicar para vocês. Lembra? Quando Deus feriu os primogênitos do Egito, Ele atingiu o coração daquela nação. Tanto é que é justamente essa praga que faz Faraó quebrar. E é depois disso que ele cede, então, para que o povo vá. Mas quando Deus poupa os primogênitos de Israel, Ele mostra que o futuro do seu povo não estava nas mãos de Faraó, nem do Egito, nem da morte, estava nas mãos dele. Então, hoje à noite eu quero mostrar alguns ensinos do texto a vocês, são 3, tá? Que são os seguintes. Deus reivindica tudo o que somos, é a primeira coisa que a gente vai aprender. A segunda coisa, Deus manda que nos lembremos da sua salvação, e daqui a pouco a gente vai ver por que isso é importante. E por fim, Deus preserva a vida por substituição. Os 3 pontos do nosso sermão hoje à noite. A primeira parte, o primeiro ponto, Deus reivindica tudo o que somos. Vamos ler novamente os versículos 1 e 2 do capítulo 13? O Senhor disse a Moisés, consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Eu queria que você reparasse como Deus começa dizendo aqui. Ele diz assim, consagre-me
todo o primogênito. A palavra importante aqui é consagrar, e a ideia dela é separar algo para Deus. A ideia é de reconhecer que aquilo pertence totalmente, exclusivamente ao Senhor. Essa é a ideia de consagrar do Antigo Testamento. Só que agora eu queria que você reparasse em algo fundamental aqui. Israel, você sabe, acabou de sair do Egito. Eles estão saindo do Egito, né? A narrativa está seguindo aqui, ainda é aquela noite em que eles estão sendo libertados, tá? A escravidão, por ora, acabou, os primogênitos foram poupados pelo sangue do Cordeiro, eu já disse isso para você, a libertação foi consumada, agora eles estão saindo com os bens dos egípcios, porque Deus derramou favor para eles, e todos estão aptos a sair do Egito daquela escravidão. E aí você pergunta o seguinte: qual é a primeira grande ordem de Deus depois da libertação? Imediatamente depois da libertação. A primeira grande ordem de Deus é: consagre-me todo o primogênito. Ou seja, Deus está falando o seguinte: vocês não pertencem mais ao Egito. Acabou esse tempo de escravidão. Mas vocês também não pertencem a vocês mesmos. Agora vocês pertencem a mim. É por isso que vocês vão me consagrar todos os primogênitos de vocês. Queridos, essa é uma verdade muito importante, tá? E central na vida cristã. Redenção não é apenas ser livre de alguma coisa, mas é também ser livre para uma coisa. Então, redenção não é apenas ser livre da escravidão, mas é também ser livre da escravidão para a adoração. Eu creio que aqui a gente precisa tomar bastante cuidado, porque muita gente pensa na salvação, repare nisso, muita gente pensa na salvação apenas como livramento e não como pertencimento. Quer ver que interessante? Às vezes a gente fala assim: Deus me perdoou. Ou então, Deus me livrou da condenação. Ou ainda, Deus me deu a vida eterna. Tem algo de errado nisso tudo? Não, está certo. Essas coisas estão certas. Tudo isso é verdade. Porque quando a gente olha para o plano de Deus, a gente vê sim perdão, libertação, vida eterna, tudo isso que nós recebemos. Mas isso não é tudo. Porque o Deus que nos salva também nos diz: agora você é meu. E eu não sei se a gente está pensando corretamente nas implicações disso. Você consegue perceber a profundidade dessa relação pactual que você tem com o Senhor? Quando Ele diz para você que Ele te libertou da escravidão e Ele fala para você: agora você é meu, você me pertence, toda a sua vida me pertence. Não há nada em você, né? Não há nenhuma área da sua vida que seja propriamente sua. Pelo contrário, tudo é meu. Olha que interessante. Sua casa, do Senhor. Seus filhos, não são seus, do Senhor. O seu futuro, os seus planos, do Senhor. O seu corpo, nada de suas regras, regras do Senhor, porque o seu corpo pertence ao Senhor. O seu tempo, do Senhor. Seu dinheiro, do Senhor. Tudo que você tem pertence a um novo Senhor e não é você mesmo. Será que a gente entendeu isso? Será que a gente entendeu que a redenção não é apenas ser livre da escravidão, mas é também ser livre para viver em completa dedicação ao Senhor, com tudo que nós somos? E eu queria que você reparasse como essa verdade muda a pergunta que muitos de nós fazemos. Geralmente a gente pergunta assim, né?
numa vida cristã bem frouxa, bem confortavelmente pecaminosa, que é o seguinte: o quanto que eu posso ir perto do pecado sem dizer que eu estou pecando? Qual o limite que eu posso exceder aqui, de uma maneira talvez não muito escandalosa, para eu me aproximar da alegria que o pecado oferece e ao mesmo tempo não dizer que eu quebrei nenhuma regra do Senhor? O nosso coração geralmente faz essa pergunta, enquanto a pergunta correta deveria ser: Senhor, uma vez que tudo em mim pertence ao Senhor, tudo em mim te pertence, qual área da minha vida eu devo dedicar mais ao Senhor? Você percebe a diferença entre as duas perguntas? Uma usa da lei para se afastar de Deus, a outra usa da graça para se aproximar dele. Senhor, como que o meu casamento pode mostrar que eu pertenço totalmente ao Senhor? Como que a minha casa, como que a minha agenda, como que a minha rotina, como que as minhas prioridades, meu lazer podem mostrar que eu estou totalmente dedicado ao Senhor? Queridos, a grande verdade aqui que a gente aprende nessa primeira parte é que nós não fomos comprados por Cristo para pertencermos a nós mesmos. Nós fomos comprados para pertencermos a Deus. E isso significa que toda a nossa vida tem que ser dedicada a Ele. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. Deus manda que nos lembremos da sua salvação e a ensinemos aos nossos filhos. Isso está do versículo 3 até o versículo 10, a gente não leu ainda o texto, a gente vai ler agora. Moisés disse ao povo: lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os estiver introduzindo na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão esse rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia, vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como um sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado de ano em ano. Eu queria que vocês reparassem aí, em primeiro lugar, no versículo 3, quando Moisés diz assim: lembrem-se deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Você reparou que essa expressão com mão forte aparece diversas outras vezes nesse mesmo texto e aparece também em outros lugares do livro do Êxodo. Tá? Com mão forte o Senhor os tirou de lá. E você já se perguntou por quê essa expressão aparece tantas vezes nesses relatos e em outros relatos também? A resposta é bem simples, irmãos. Israel não saiu do Egito porque era forte. Israel saiu porque o Senhor o tirou com mão forte. Em outras palavras, porque Deus é forte. Ou seja, a salvação de Israel foi uma obra exclusiva de quem? Do próprio Deus. E é exatamente por isso que Deus manda o povo se lembrar observando uma festa. Durante 7 dias, você leu aí, eles comeriam pães sem fermento,
E eu não sei se a gente entende muito bem como que isso funciona, mas talvez o mais próximo que a gente pode chegar de imaginar isso é você comer alguma comida que você não está acostumado a comer, repetidamente, algo que seja estranho, algo que seja desagradável ao seu paladar. Eles teriam que fazer isso por 7 dias, eles comeriam pães sem fermento, o fermento seria retirado das casas, e aquilo seria repetido ano após ano, um memorial observando a festa ano após ano. Por quê? Essa é a pergunta importante. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente se esquece depressa daquilo que Ele fez para a gente, não é? Pensa na sua própria vida. Quantas coisas, quantas obras ordinárias e extraordinárias Deus já fez por você? Quanto que Ele já te ajudou, quanto que Ele foi o teu auxílio, quanto que Ele foi o socorro, de onde Ele tirou você. E mesmo assim, nas primeiras dificuldades que a gente tem, a gente se esquece disso tudo e o nosso coração muitas vezes é assaltado pelo medo e pela dúvida. Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e miséria, nos limpou, nos perdoou, e depois de algum tempo a gente começa a acreditar que tudo de bom que existe em nós é fruto da nossa própria bondade. Chega a ser irônico, não é? A gente usa a graça de Deus como um instrumento de autopromoção pessoal para fazer um nome grande entre as pessoas. A mesma graça que nos humilha, a gente usa para nos exaltarmos. Nós usamos para nos exaltarmos diante das pessoas. E agora eu queria que você reparasse nos versículos 8 a 10, quando diz assim: naquele mesmo dia, vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito, e será como um sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito, portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Repare que Deus está preparando uma cena doméstica aqui. E isso é de propósito, tá, irmãos? Porque de ano em ano aquele memorial seria repetido, e se você tem filhos, você consegue imaginar a curiosidade. Imagina você em volta da mesa, preparando aquela comida diferente, todo aquele ritual, o filho vendo aquela prática, os pães sem fermento, a consagração dos primogênitos, e aquela repetição ano a ano, e a pergunta óbvia que qualquer criança que é curiosa por natureza faria é: pai, mãe, o que isso significa? Por que a gente está comendo esse pão diferente aqui? Por que todo esse ritual, essa consagração, o que é isso? Me explica. Tá? E aí, Deus diz, quando ele perguntar, quando o seu filho perguntar, conte a história. Conte a história para ele. Conta o que aconteceu lá atrás. Conta a história da redenção, que Deus, com mão forte, libertou vocês da escravidão do Egito. Queridos, eu queria que vocês percebessem algo muito importante aqui. Deus não entrega a formação espiritual dos nossos filhos ao acaso. Ele não entrega a formação espiritual dos nossos filhos ao acaso. Ele coloca a fé onde? Dentro da nossa casa, no dia a dia, nas conversas à mesa, nas rotinas que nós temos, e isso é muito sério para nós, queridos, porque muitos pais cristãos querem que os filhos tenham fé, isso é óbvio. Uma das coisas que eu mais lido enquanto pastor da igreja é pais que estão sofrendo com os filhos que estão distantes do caminho do Senhor, porque o pai quer, deseja, e de maneira honesta, que o filho siga os caminhos do Senhor, porque ele sabe que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Então ele tem esse desejo genuíno, mas muitas vezes esses mesmos pais que querem que os filhos sigam os caminhos do Senhor, não contam a história de redenção dentro de casa.
Não pregam um evangelho para os filhos dentro da própria casa. Querem que os filhos amem a igreja, mas tratam a igreja como algo secundário. Quando der, a gente vai. E repare, se a igreja não é prioridade para você, provavelmente ela será desnecessária para os teus filhos. Querem que os filhos creiam em Cristo, mas quase nunca falam de Cristo dentro de casa. Querem que os filhos não amem o mundo, mas vivem com saudade do mundo, amando o mundo diante dos olhos deles. Irmãos, os nossos filhos percebem. E se você tem filhos pequenos, você sabe do que eu estou falando. Eles percebem o que é prioridade para nós. Eles sabem o que mexe com o nosso coração, o que produz alegria na gente, o que irrita a gente. Então não basta a gente criar uma cultura religiosa dentro de casa, onde a gente fica fazendo assim: filho, faça isso, tenha bons modos, arrume esse comportamento, seja obediente, seja uma boa pessoa. A gente precisa ir além disso. Nada disso está errado, está certo, mas o centro é outro. A gente precisa falar: filho, nós pertencemos ao Senhor, porque Ele nos resgatou. A nossa casa tem um centro. Não é o papai, não é a mamãe, não são os filhos. O dono da casa é Jesus. É Ele que manda em todos aqui. A nossa vida tem um dono e nós devemos viver para Ele. Sabe o que é interessante aqui, irmãos, e que me chama muito a atenção, honestamente? Deus não está mandando Israel apenas criar filhos educados. A educação faz parte. E se você conhece a história do povo de Deus, era uma educação bastante rigorosa. E você sabe disso. Envolvia decorar a palavra de Deus, saber da Torá e todas as outras coisas. Mas Deus está mandando, sobretudo, Israel criar filhos que saibam quem os redimiu. É falar sobre o Deus que salva, que busca pecadores. O Deus que oferece redenção, o Deus que nos redimiu. E, queridos, eu creio que isso nos leva ao terceiro e último ponto do texto, quando a gente aprende que Deus preserva a vida por substituição. Isso está aí do versículo 11 até o versículo 16, e nós faremos a leitura desse texto que a gente ainda não leu. Êxodo 13, de 11 a 16, diz assim, acompanhe comigo a palavra do Senhor. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês, aos seus pais, quando Ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho, o homem que nascer, e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e os filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa de servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho. Mas a todo o primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Queridos, aqui no final do texto aparece um detalhe muito importante, eu creio que você reparou na leitura. Todo primogênito de homens ou de animais deveria ser dedicado ao Senhor.
Entre os animais que seriam sacrificados, há uma única exceção, e eu acho que você reparou aí na leitura. O jumentinho, por exemplo, que está aí no versículo 13, que era um animal impuro, ele deveria ser redimido com um cordeiro, e se ele não fosse redimido, o seu pescoço seria quebrado. É isso que o texto está dizendo para a gente. É verdade que a gente não sabe o critério que Deus usou para considerar alguns animais puros e outros impuros. Quando a gente olha para a lei, para os sacrifícios, a gente tem certa dificuldade em entender por que de alguns animais serem considerados puros e outros animais serem considerados impuros. Tá? Mas tem algo muito importante aqui. Quem deveria ser resgatado ao invés de ser sacrificado sem exceção? Os filhos primogênitos das pessoas. Você se lembra, Deus não aceita sacrifícios humanos. Pelo contrário, as nações que faziam esses tipos de sacrifício, Deus trouxe juízo sobre elas. Então, os filhos dos seres humanos, os primogênitos das pessoas, eles deveriam ser resgatados. Nesse caso, em vez do filho primogênito morrer, um cordeiro morreria no lugar, tá? É isso que o texto está dizendo para a gente. Agora, olha que interessante. A única exceção entre os animais era justamente o jumentinho primogênito. Era a única exceção entre os animais. Ou seja, tá? Ele também, assim como os filhos dos seres humanos, poderia ser resgatado com a morte de um cordeiro. Nasceu um filho homem primeiro da família, mata o cordeiro, resgata esse filho. Nasceu o filho da jumenta, o primeiro jumentinho, pode matar em sacrifício esse jumentinho e pode também resgatá-lo com o sacrifício de um cordeiro, tá? E é claro que isso gera uma dúvida. Eu não sei, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, e talvez você tenha pensado aí também, qual a relação do jumentinho com os filhos dos seres humanos? Porque o resgate dos seres humanos tem em paralelo a exceção de um filho de uma jumenta. Existe alguma relação aqui? Existe algo em comum? E eu creio, queridos, que a resposta aqui é bastante simples, tá? Ao fazer isso, Deus está mostrando que o ser humano também é impuro e precisa de um resgatador. Mas eu queria que você olhasse para o princípio mais importante por detrás desse ritual. Quando a gente está falando sobre resgate, quando a gente está falando sobre juízo, sacrifício, tá? Existe um princípio importante. Ou há juízo ou há redenção. Não existe uma terceira opção. Ou existe juízo da parte de Deus, ou existe redenção. O primogênito pertence ao Senhor, mas para que ele viva, precisa haver um resgate, precisa haver substituição, precisa ser pago um preço, precisa ter um cordeiro. Era justamente um cordeiro, o sangue de um cordeiro, que ofereceria a redenção aos primogênitos. E isso nos leva de volta à Páscoa. Aquilo que eu comecei falando para vocês no início do sermão aqui. Na noite da 10ª praga, os primogênitos do Egito morreram, você sabe disso. E os primogênitos de Israel, de maneira contrária, viveram. Por quê? Porque havia sangue de cordeiro nas portas. Um cordeiro havia morrido no lugar deles. Então, quando a gente está falando de Êxodo 13, sobre a doutrina da redenção, é claro que Êxodo 13 ensina Israel a nunca esquecer. Nós estamos vivos porque Deus providenciou redenção. Deus providenciou salvação para nós. E é claro que eu não preciso explicar muito para você fazer a ponte com o Evangelho, porque é justamente isso que a gente está aprendendo aqui. A gente está aprendendo sobre a lógica do Evangelho. A nossa vida só é preservada do juízo porque houve um resgate, porque houve redenção,
porque um Cordeiro de Deus experimentou o juízo no nosso lugar. É por isso que nós temos vida, porque o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Alguém morreu para que nós vivêssemos. Alguém bebeu o cálice do juízo para que eu e você bebêssemos o cálice da misericórdia. E é claro que a gente está falando sobre Jesus Cristo. E sabe uma coisa interessante, queridos? Isso era lei em Israel. E você sabe disso, a instituição está aqui. Deus instituiu todo esse cerimonial. E quando o Senhor Jesus nasce, Maria e José levam Jesus ao templo para cumprir justamente essa lei. Você consegue entender? Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, indo ao templo, e ali um cordeiro seria morto, representando quem ele mesmo é e aquilo que ele mesmo iria fazer em favor do seu povo. Por isso, o Êxodo 13 é uma seta apontando para a cruz. A nossa redenção foi feita com sangue, o sangue precioso de Cristo, e agora, porque nós fomos redimidos, nós pertencemos ao Senhor e não mais a nós mesmos. Deixa eu terminar a mensagem colocando aqui apenas 3 aplicações para mim e para você. A primeira delas, eu creio que a gente aprende de maneira enfática no texto, é a seguinte: viva como alguém que pertence a Deus. O que eu estou querendo dizer para você? Pare de negociar com Deus aquilo que você vai entregar para Ele. Para de tentar se proteger ou proteger áreas da sua vida que você não quer que Deus coloque a mão sobre elas. Sabe por quê? Porque quando Deus tirou a gente da escravidão do pecado, assim como Ele tirou o povo da escravidão do Egito, a ordem foi muito clara: não vai ficar nenhuma unha para trás. Então a sua vida pertence a Deus. É tolice da nossa parte a gente acreditar que a gente pode ficar negociando o que a gente entrega. Que a gente pode ficar negociando com Deus aquilo que a gente vai oferecer. Olha, Senhor, essa área aqui, ela é bonita na minha vida. Não tem nenhum pecado grave, interessante, um bom histórico. Essa daqui toma, Senhor. Essa é a minha oferta para o Senhor. Agora essa daqui, não, aqui não, Senhor. Aqui é um caos, uma bagunça. Por favor, não coloque a mão aqui não. A palavra de Deus para a gente nessa noite é: nenhum casco. Se você é de Deus, se você pertence a Ele, toda a sua vida, inclusive as áreas que você não quer entregar, vão ser dele. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que a gente precisa ter cuidado para não se esquecer da redenção. Por que você está aqui nessa noite? Sério, pergunte para o seu coração: por que você está aqui nessa noite? Você veio conquistar o favor de Deus com a sua obediência? Você veio pagar uma espécie de pedágio religioso para você ter algum tipo de acesso a Deus? Você veio mostrar para as pessoas que você é bom o suficiente, que você merece estar aqui porque você não comete nenhum pecado grave? Pare com isso. Não se esqueça que não foi o teu braço forte que te colocou aqui nessa noite. Não foi o teu histórico de moralidade, não foi a tua perfeição, não foi a tua obediência, não foi nada disso. Foi a obediência de Cristo, foi a perfeição dele, foi o braço forte de Deus, porque do contrário, a gente não estaria aqui nessa noite.
Então não se esqueça disso, não use a graça de Deus como um motivo de orgulho para você tentar se sobrepor às outras pessoas. Como se você fosse especial e Deus tivesse olhado para você assim, olha, ele é tão especial que esse daqui eu vou aceitar. Você sabe que não é assim. Nosso coração é cheio de sujeira, irmãos. Nosso coração é cheio de problema, é um caos, e muitas vezes nem a gente tem um entendimento do nosso coração. Nós somos inconstantes, incoerentes, inquietos, e é só o mínimo de aprovação aparecer que a nossa fé abala, e a nossa confiança em Cristo diminui. Então pare de achar que você é um super-herói, que você está aqui porque você é bom. Não está. Você está aqui porque Cristo é bom. Glorifique o nome dEle, louve o nome dEle, reconheça quem você é e agradeça, acima de tudo, quem Ele é, porque é Ele que nos trouxe aqui. Por fim, ensine aos seus filhos a história da redenção. E eu não estou falando aqui de ensinar moralidade, de ensinar legalismo, de cobrar que o seu filho seja perfeitamente obediente, porque dessa maneira ele terá acesso a Deus. Você sabe que isso não é verdade. É ensinar que todos nós éramos escravos do pecado e não tinha nada que nós poderíamos fazer em prol da nossa própria liberdade. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. É isso que nós precisamos ensinar, queridos, o centro do Evangelho, que nós erramos, que nós pecamos, que nós somos falhos, mas que Cristo é tudo para nós, e que se não for Ele segurando em nossa mão, a gente escapa. Se não for Ele sustentando a nossa fé, a gente vai para a incredulidade. Se não for Ele guardando o nosso coração do desespero, a gente fica atormentado com os problemas da vida. Tudo é Cristo, tudo é para a glória dEle. E eu queria que você guardasse. Você foi liberto da escravidão, não para viver para você mesmo, mas para viver para Deus. E Ele espera que você viva em gratidão, em alegria, como resposta àquilo que Ele fez por você. A gente vai cantar agora um cântico que fala exatamente sobre isso, sobre a redenção que nós temos em Cristo. Vamos nos colocar de pé?